pessoal, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim falar um pouco sobre a narrativa de aventura. A narrativa de aventura é um gênero textual no qual o nosso personagem principal ele sofre ações em que ele é exposto ao perigo, certo? É um herói aventureiro que passa por algumas situações, ele pode se perder em uma floresta, ele pode ir parar em um deserto, certo? Então, o personagem da aventura, ele passa por algumas diversidades, certo? Viagens, desafios, enfim, é isso que compõe uma narrativa de aventura. Só que a narrativa de aventura, ela possui todas as características que uma narrativa comum possui. E essas narrativas, elas possuem personagens, tempo, lugar ou espaço e um narrador. É importante entender que o personagem é aquele que sofre a ação ou que comete a ação dentro do texto, certo? Existem os personagens principais. E os personagens principais, eles são aqueles personagens que estão no foco da ação, que cometem a ação, que sofrem a ação. Existem os personagens secundários ou coadjuvantes, e esses personagens, eles influenciam na história, mas, de certa maneira, eles não são o foco principal do livro, da narrativa em si. Existe também o antagonista. E o antagonista é o que nós conhecemos como vilão, e o vilão, gente, ele pode ser um personagem, assim como o antagonista pode ser o próprio lugar, o espaço em que a pessoa se encontra. Por exemplo, se um personagem principal, se um personagem ele se perde em um deserto, o antagonista dele pode virar o próprio deserto. A falta de água, o cansaço, o calor ou o frio extremo, os animais que se encontram lá. Então o antagonista, ele não é apenas um personagem, certo? Nós temos o tempo, e o tempo ele é dividido em dois. Ele pode ser o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo que nós falamos dia, tarde, noite, hoje, ontem, amanhã. E pode ser um ano, por exemplo, 2010, se a narrativa se passa em 2010. O tempo em que a narrativa se passa é 2010. Então, esse tempo cronológico, ele se trata do tempo real, do tempo que nós estamos acostumados a lidar. Enquanto o tempo psicológico, ele é interligado ao personagem, certo? Então, ele pode ser ligado por emoções, pelos acontecimentos, por como ele lida com isso. Nós temos o lugar, e o lugar é onde a narrativa se passa. Então, se a narrativa se passa na floresta ou no deserto, o lugar onde se passa é no deserto ou na floresta, certo? E nós temos o narrador. Existe o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é fácil de identificar pelos pronomes em primeira pessoa. E como vocês sabem, o pronome em primeira pessoa é o eu e o nós. Então, eu fiz, nós fizemos, é o narrador em primeira pessoa. Narrador em terceira pessoa, ele fez, ela fez, eles fizeram, elas fizeram, certo? Então, quando o narrador ele é de terceira pessoa, é como se ele fosse um observador. Ele está olhando, ele está narrando o que os personagens estão fazendo, enquanto o narrador em primeira pessoa pode ser o próprio personagem. A estrutura é bem simples, se trata da introdução, do conflito, do clímax e do desfecho. A introdução é mais ou menos a introdução dos personagens na narrativa. Então, a apresentação do personagem, a apresentação da narrativa, enquanto o conflito são as pequenas histórias que vão sendo contadas, ou então o começo da história,
por exemplo, uma decisão que nosso personagem toma até chegar no clímax. E o clímax é aquele momento da história onde nós temos o maior momento de tensão. É aquele momento em que o conflito chega no seu auge, que naturalmente chega a um desfecho. E o desfecho é o fim da história. A atividade, pessoal, ela se encontra na área do aluno, no site da escola. Além de acompanhar os textos que estão disponíveis no slide, possui também uma atividade de fixação. É importante que vocês façam essa atividade de fixação para entender melhor o assunto e também para receber o meu feedback. Então, vocês vão me mandar pelo grupo do WhatsApp ou então por uma rede social do qual você me tem adicionado. Então, você manda para mim, eu dou um feedback, digo que você errou, que você acertou e digo também quais são as dúvidas, posso esclarecer dúvidas quanto ao conteúdo. É isso, eu espero que vocês estejam bem, eu estou com muita saudade de vocês e espero ver vocês o mais próximo possível. Até mais!